abre a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao 17. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E nem se põe vinho novo em odres velho. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, ou odres novos, e ambos se conservam. Amém? Pode estar sentado. Depois nós vamos ler Isaías capítulo 6. Essa aqui é uma passagem bastante interessante. Jesus já estava sendo muito conhecido na Palestina, atraindo a atenção de muitos, ouvia-se já murmúrios de um grande líder espiritual, de um possível Messias. Havia já um olhar para Jesus de alguém que tinha algo sagrado, de alguém que tinha algo especial. E daí os discípulos de João ficam um pouco assustados, porque no contexto deles, as pessoas que eram consideradas muito espirituais, os fariseus, os saduceus, eles que seguiam João, eles tinham um costume, que era o costume do jejum. E eles olhavam para Jesus e os discípulos de Jesus não jejuavam, mas pelo contrário, sempre estavam comendo, festando. Então eles foram lá e perguntaram para Jesus: olha, por que nós, os seguidores de João, e por que os fariseus, também são líderes espirituais, jejuamos, eles jejuam, mas você e os seus discípulos não? Então Jesus diz: olha, enquanto o noivo está com os seus convidados especiais, a festa. Depois chegará o dia em que eles jejuarão. E daí Jesus fala essa frase que eu acho fantástica e que é aqui que a gente vai se basear. Não se põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará e irá rasgar a roupa. E nem se põe vinho novo em odres velhos. A gente precisa entender um pouco claro sobre o contexto, e estava falando de jejum. O jejum para o judeu obrigatório era apenas uma vez por ano, segundo a lei. Todo judeu, pelo menos uma vez, no dia da expiação, deveria jejuar. Os outros jejum eram realmente praticados, e daí era algo mais individual. E as pessoas jejuavam por vários motivos. Se a gente pegar mesmo na Bíblia, tem jejum por arrependimento de pecado. Você vai ver o profeta Samuel mandando o povo jejuar por ter se prostrado a Baal. Você vai ver jejum de arrependimento com Neemias, quando o povo lá estava se contaminando com outros povos, adulterando. E você vai ver também o jejum como uma preparação para um encontro com Deus. Daí você vai ver Moisés, você vai ver o próprio Jesus, você vai ver Daniel. Hoje a gente não vai falar muito sobre o jejum, mas só para a gente entender o contexto. Só que, no contexto onde os discípulos de João perguntaram para Jesus, e no contexto que Jesus vivia, o jejum, ele estava sendo usado como uma aparente superioridade espiritual. Ou seja, os fariseus praticavam o jejum com a intenção de impressionar. E o próprio Jesus, se eu não estou enganado, Mateus 6, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer: olha, quando jejuardes, você não precisa despentear o cabelo, andar com a cara assim, desfalecendo, para que o povo venha perguntar o que está acontecendo, você fala: não, eu estou jejuando. Os fariseus faziam isso naquela época, a fim de quê? De receberem honra, glória para si mesmo. Nossa, como ele é espiritual, como esse líder realmente tem experiência com Deus, como ele nega os desejos da carne, como ele abre mão de tudo e renuncia para buscar a presença de Deus. A tradição dizia que alguns fariseus
eles até colocavam pó branco na cara para ficar mais pálido do que todas as pessoas, para que os outros fossem lá e conversassem com ele. E os discípulos de João vêm nessa inocência perguntar para Jesus, naquela visão, naquele contexto que eles tinham sobre esse legalismo da tradição judaica a respeito do jejum. E daí Jesus, então, ele vai falar sobre a roupa velha e os odres velhos. A gente precisa entender, nesse contexto, que quando Jesus fala, então, de roupas velhas, primeiro, ele está num contexto de 2000 anos atrás, onde não tinha, né, toda essa produção, né, industrial que nós temos hoje. Roupa era algo importante, né, digamos assim, muito bem valorizado. As pessoas não tinham muitas roupas, apenas os ricos. As roupas eram contadinhas, as roupas eram algo bem limitado, né, e quando uma roupa ficava velha, era velha mesmo. Né? Não era que nem hoje, roupa velha, porque faz 3 meses que eu comprei, já está velha. Não, naquela época a roupa velha era aquela que já estava quase virando pó, né? Essa era a roupa velha. E Jesus diz, olha, quando essa roupa está rasgada, essa roupa velha, não adianta pegar um pedaço de pano novo e colocar lá, porque conforme as lavadas, esse pedaço de pano novo, que foi colocado para tapar o rasgo, ele vai encolhendo e vai aumentar aquele rasgo, então não adianta. E a mesma coisa ele usou no contexto daquela época, eram os odres, né, que era uma vasilha de couro, feita de couro de animal, onde se guardava o vinho. E, sendo couro, ele com o tempo ia enrijecendo, ficando duro e seco. Né? E não adianta, se colocasse vinho novo no odre velho, o processo de fermentação produzia gases, e se não tivesse a flexibilidade de um couro novo, aquilo ali ia se rasgar e o vinho iria também ser desperdiçado. Então Jesus ele diz, olha, coloca remendo de pano novo em pano novo, não em pano velho, e também vinho novo em odres novos, para que os dois se conservem e o vinho fique bom, porque quanto mais velho o vinho, melhor, e não perca-se desperdiçando assim. E daí, nesse contexto, Jesus está querendo dizer para os seguidores de João a seguinte mensagem: para que vocês entendam a espiritualidade que eu estou querendo passar para vocês, para que vocês entendam a mensagem que eu estou querendo trazer para vocês, vocês precisam começar a sair das coisas velhas. Vocês precisam começar a sair dessa mentalidade, que espiritualidade é essa aparência mecânica, onde acontecem essas orações mecânicas, esse jejum mecânico, vocês têm visto com os fariseus. É isso que vocês precisam aprender. Renove a mentalidade de vocês, porque daí, esse vinho novo que vocês estão prestes para receber, ele não vai se perder, mas vocês vão conseguir absorver da maneira certa. Era essa mensagem que Jesus queria passar para os discípulos de João. E também é essa mensagem que Jesus quer passar para mim e para você, para cada um de nós, que temos as nossas coisas velhas, as nossas mentalidades velhas, e precisamos estar sempre aprendendo realmente qual é a maneira certa das coisas. E a palavra de Jesus para os discípulos de João, que eles precisavam abrir mão dos odres velhos e dos panos velhos, serve para cada um de nós hoje. Precisamos abrir mãos de algumas coisas, de algumas tradições que nós aprendemos até mesmo dentro da igreja, para que nós venhamos absorver realmente aquilo que Jesus tem para cada um de nós. Tem coisas na vida, infelizmente, a gente aprende errado e fica reproduzindo errado. Se eu perguntar para vocês, complete para mim essa frase: batatinha quando nasce? A maioria aprendeu assim: batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Pensa nessa frase, faz lógica. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. A frase original não tinha nada a ver com isso. É batatinha quando nasce, espalha ramos pelo chão. Porque a gente sabe que a batata nasce debaixo da terra. E se passou de geração em geração, e as nossas crianças estão aprendendo desse jeito. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão.
Mas precisa haver uma reflexão para que a gente venha mudar a nossa frase. E da mesma maneira, algumas coisas nós precisamos rever para mudar a nossa conduta. E é baseado nisso, então, que eu falei que isso aqui vai dar uma série de mensagens. A primeira mensagem que eu coloquei aqui para a gente estar refletindo é reaprendendo a cultuar. A gente vai falar sobre culto. E daí eu convido vocês, então, a abrir a Bíblia de vocês, lá em Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Isaías 6, do 1 ao 8 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, eu peguei o exemplo de Isaías, porque aqui não tem todas as coisas que eu gostaria de falar, mas tem pelo menos o essencial do que realmente é cultuar ao Senhor. E a primeira coisa que ele começa dizendo é que o Senhor estava num alto e exaltado trono. O nosso culto, ele precisa ter essa verdade muito clara em nossos corações e em nossas mentes. Nós precisamos entender quem é esse Deus a quem nós viemos prestar o nosso culto. E o Isaías, ele deixa bem claro: não é um Deus perdedor, não é um Deus Zé Mané, não é um Deus fracassado, é um Deus que está num alto e sublime trono, mais alto do que todos os tronos. Ele é o grande rei. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender é justamente sobre a grandeza de Deus, a realeza de Deus, sobre quem realmente Deus é. E quando nós olhamos para a palavra dele, para os registros bíblicos, para aqueles que tiveram experiência com Deus, para aqueles que prestaram um culto verdadeiro a Deus, você vai ver ali pessoas que sabiam sobre a grandeza desse Deus. E sempre que chegavam, se curvavam perante Ele, exaltando, com o coração em reverência, com o coração contrito, com o coração disposto a reconhecer que Ele é o Rei dos Reis. Se a gente pega o exemplo dos salmistas, né, e a gente ali nos Salmos tem tanta coisa maravilhosa que a gente poderia usar, você vai ver o salmista falando sobre a grandeza e a realeza desse Deus, e ele diz: é Ele quem determina o número de estrelas e chama cada um pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o entendimento. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuva à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Ele envia a sua ordem à terra e a sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete, envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Esse é o nosso Deus.
Será que nós, quando chegamos aqui na casa do Senhor, ou você está prestando o teu culto a Deus de uma maneira total, de uma maneira objetiva, né? Como nós fazemos aqui, separamos esse tempo para não concentrarmos em cultuar ao Senhor, você tem reconhecido a grandeza desse Deus? O grande líder Neemias, se a gente abrir lá em Neemias, ele vai dizer, olha, bendito seja o teu nome glorioso, ó Senhor, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor, só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe, tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. A gente tem usado a nossa criatividade, o nosso vocabulário, às vezes os nossos mais íntimos sentimentos, para expressar tantas coisas, tantas indignações, tantas frases bonitas no Facebook, tantas frases de conquistas para as pessoas, mas nós precisamos começar também, e aqui o mais importante, usar tudo isso para glorificar o nome dEle, para reconhecer quem Ele é, para reconhecer a sua grandeza, a sua majestade, o seu poderio, e fazermos poesias de exaltação ao Senhor. Isso é uma característica básica de um verdadeiro culto. Você vem sabendo que está diante da maior majestade de todas, e o teu coração se rende, o teu coração fica contrito, e não tem como você não colocar sons agradáveis e hinos de louvor nos seus lábios, diante da grandeza desse Deus. Quando nós fazemos isso, irmão, o culto já começa diferente, porque nós já começamos a ser refrigerados. Imagine, porque você agora serve realmente a esse grande Deus. Você fala que Ele tem o poder de tudo, Ele realmente tem, mas agora você está falando de coração, acreditando nisso, e a graça do Senhor se derrama sobre a nossa vida. As preocupações começam a sair, quando nós entendemos a grandeza desse Deus. E uma outra grande verdade, é a reverência. Reverência. Além de entendermos a grandeza desse Deus, nós passamos a ter reverência diante dEle. A Bíblia usa o exemplo dos serafins, e diz assim, no versículo, eles tinham 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. Isso aqui, irmãos, é uma preciosidade sobre reverência diante de Deus. Eles usavam as suas asas para se cobrir diante do Senhor. Com 4 delas, eles prestavam total reverência diante dele. E Isaías, quando tem essa visão da grandeza de Deus, ele também começa a entender sobre ele, sobre a reverência que ele precisa ter. E quando nós falamos de reverência, irmãos, nos nossos dias hoje, nós infelizmente corremos um risco de se acostumar com o sagrado. Corremos um risco de se acostumar com o sagrado, porque viemos aqui toda semana, tem essa música, aquela outra, tem a palavra do pastor, e amém. E nos nossos tempos modernos, onde a gente está também com um pé no mundo da informática, no mundo virtual, às vezes estamos aqui na igreja, muito preocupados com o nosso smartphone, às vezes conferindo o que está no Facebook, na hora de prestar um culto ao Senhor. Às vezes chegamos aqui, a gente, se você olhar para os bancos, quantos bancos escritos, quantos bancos rabiscados, esses dias tinha chicletes colado no banco com papel, coisas desse tipo, onde não se tem mais reverência, quando se está prestando culto diante do Senhor. Não se tem mais reverência a ouvir a palavra, não se tem mais reverência para tantas outras coisas. Irmãos, a reverência, ela é algo que está implícito diante de nós, quando estamos prestando um culto ao Senhor, diante da face de Deus, e quando entendemos quem é realmente esse Deus, irmãos, a nossa conduta muda. Por mais que nós temos intimidade, podemos chamar Ele de paizinho querido, a sua grandeza, a sua majestade, a sua imponência, ela precisa realmente me colocar no meu lugar,
precisa realmente ponderar a minha conduta e realmente colocar no local onde toda reverência é pouca diante desse Deus. Que nós venhamos resgatar essa reverência, porque perdemos muito do agir de Deus, quando chegamos de qualquer jeito na casa dele, acostumado com tudo, acostumado com o ambiente, e o culto não flui. A gente às vezes sai murmurando, que culto frio, mas porque o nosso coração nem estava aqui. Reverência na presença do Senhor. Quando nós estamos diante desse Deus, Isaías nos ensina que daí nós começamos a enxergar quem realmente nós somos. Enxergar a nossa pequenez e a nossa podridão, a nossa imundícia e os nossos pecados. Isaías, ele era aquele profeta já. Se você pegar os 5 primeiros capítulos, você vai ver Isaías condenando, apontando o dedo para os adúlteros, para os trapaceiros, para os corruptos. Mas quando ele chega diante da face do Senhor, ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Irmãos, quanto mais nós vemos a glória de Deus, mais nós enxergamos que somos pecadores. Infelizmente, poucas pessoas têm conhecido a maravilhosa graça de Deus, verdadeiramente na essência, porque ele se acha muito bom, ele se acha muito bambambam. Quando nós estamos diante de Deus, isso não acontece, e muitos se enganam em achar que são bons, achar que são santos, achar que são bambambam, porque não estão diante de Deus, mas estão diante das pessoas. Aí ele olha para aquele lá já adulterou, eu nunca, então eu sou santo. Aquele lá tem problema de dívidas, eu sou santo. Aquele lá já mentiu sobre isso, aquele lá já fez aquilo, eu realmente estou no nível. A proposta de Deus nunca foi para você estar apontando para o teu irmão e se comparando com ele. A proposta de Deus é para que você olhe para ele. Jesus falou: olha, siga a mim, busque ser igual a mim. E quando nós olhamos para ele, olhamos para Jesus, olhamos para o Pai, estamos diante da majestade dele, meu irmão, daí nós vemos que nós somos podres, daí nós vemos que carecemos de graça, de misericórdia, que se depender de nós, irmãos, não tem como nos salvarmos. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, e precisamos entender as nossas falhas, a nossa miserabilidade, para realmente entendermos o quanto somos dependentes dele. Isaías, ele entendeu isso, ele disse: ai de mim. E daí vem o quebrantamento, e daí vem o encerrar de comparação, porque nos 5 primeiros capítulos, ai desse, é daquele, mas quando ele está diante da majestade do Senhor, ele só pôde olhar para a sua falibilidade. Ai de mim, eu sou pecador. E daí, ele identificou o pecado. Não é um pecado que ele não conhecia, porque eu sou um homem de lábios impuros. Irmãos, precisamos dar nome aos pecados, porque quando não são identificados, não há a busca pelo perdão. Quando os pecados não são identificados, você acha que está tudo normal, está tudo certinho. Precisamos dar nome ao pecado. Qual é o pecado que você tem se prendido, ou tem deixado de se prender? Precisa dar nome para ele, e lutar contra ele, entregar realmente tudo nas mãos do Senhor, pedindo perdão, porque só vai haver reparo quando você identificar o pecado. Ele entendeu, enxergou a sua pequenez. Oxalá que os nossos cultos fossem assim. Oxalá que nós chegássemos diante do Senhor, irmãos, e reconhecer que não somos nada. Oxalá chegarmos diante do Senhor e não acharmos que somos o bonzão, mas nos humilharmos, nos entregarmos, rasgar o coração, entendendo que precisamos dele, da misericórdia dele, da graça dele. O culto é diferente. O culto é diferente quando nós chegamos dessa maneira diante de Deus, e que nós venhamos a cada dia se humilhar mais, nos entregar mais, nos render mais, nos prostrar mais, entendendo que não somos nada, mas ele é tudo.
A partir daí também, nós enxergamos que fomos influenciados pelo nosso povo e também enxergamos a realidade do nosso povo. Porque ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O pecado dele é o mesmo pecado que ele olha que o povo tem. Pelo que ele vê assim, o pecado mais palpável, que mais veio na mente dele naquele momento, foi justamente que o povo tinha os lábios impuros. E ele, em vez de influenciar o mundo, tinha sido influenciado, porque era o mesmo pecado. Mas ele consegue fazer essa leitura: habito no meio de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que o culto, nosso culto, ele não pode ser alienado do mundo em que vivemos. Assim como o Isaías, ele entendeu que o mundo que ele vivia estava em destruição, estava em pecado, estava debaixo da imoralidade, ele entendia aquela realidade. A partir dessa compreensão, que lá no final ele vai poder dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, e fazer alguma coisa. Irmãos, não podemos alienar do mundo, e o mundo está cada dia pior, o mundo está cada dia mais podre, mas o mundo não tem identificado o pecado. O mundo não está nem aí para Deus e nem aí pecado. Na verdade, a principal ideia ateia ou agnóstica de anular a existência de um Deus é justamente pelo amor da humanidade ao pecado. Se não há Deus, não há pecado. Qualquer coisa que eu faço vale. E aí eu posso realmente chutar o pau da barraca, mergulhar nos prazeres carnais. Essa é a intenção, mas que nós venhamos entender a realidade do nosso mundo, e que esse pecado do mundo venha também nos causar dor, assim como causou em Isaías, que o pecado do mundo venha nos indignar, mas não apenas para apontar, devemos apontar, mas devemos também ser solução. O pecado do mundo, meus irmãos, precisa realmente doer o meu coração. Por quê? Porque trata de vidas, trata de pessoas, e pessoas é o que Deus ama. Irmãos, nós não podemos nos conformar com o que estamos vendo na televisão, estamos vendo na mídia, e ficarmos apenas botando lá no Facebook: estou indignado com isso, não acredito que agora todos os cartórios do Brasil vão ter que aprovar casamento gay. Tudo bem que você colocou no Face a tua indignação, mas a pergunta é: o que você tem feito para mudar a situação? Nós precisamos estar ligados no que está passando ao nosso redor, precisamos estar atentos aos pecados da humanidade, mas para que nós venhamos ser a diferença lá, para que nós venhamos fazer a diferença, porque culto, e Jesus deixa bem isso claro, não se limita a um lugar. Quando a mulher samaritana pergunta, onde é o lugar de adoração, no monte, tal, Jesus é bem claro dizer que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É onde você está. É claro que eu sei que nós temos os nossos cultos formais, onde você consegue, eu espero que consiga, trazer a sua mente aqui, para pensar na grandeza do Senhor, para se render aos pés do Senhor, mas o culto é a nossa vida. O culto é a nossa vida. Nós precisamos estar o tempo todo cultuando a Ele e sendo sal e luz aonde estivermos. Não podemos alienar do mundo. Nesse momento também, o culto é para isso, para nós sermos restaurados. O versículo 6 e 7 diz assim: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como a tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Irmãos, quando nós prestamos um culto verdadeiro, e aqui reconhecemos a grandeza de Deus e a nossa pequenez, Deus nos honra, nos exalta. Ele mesmo diz: Ele exalta os humildes, aquele que se prostra, mas os soberbos, esse Ele abate. Quando nós nos prostramos diante da majestade dEle, reconhecendo o nosso pecado, nós estamos nos humilhando,
Nós estamos realmente sendo humildes e reconhecer que somos homens de lábios impuros, de pensamentos impuros, vivemos no meio de um povo impuro e clamamos pela misericórdia do Senhor. Daí Ele intervém. Daí veio então o serafim trazendo uma brasa, tocou os lábios dele e diz: olha, teus pecados foram perdoados. Não existe perdão de pecados sem quebrantamento. E os nossos cultos, falo entre aspas, mas tem sido muitas vezes frio, muitas vezes tem sido incompleto, segundo alguns, tem sido tantas outras coisas por falta de quebrantamento, falta de nos rendermos aos pés do Senhor, porque a intervenção, o perdão, a graça só vem sobre aqueles que reconhecem isso. E o Senhor está disposto a nos sarar. O Senhor está disposto a curar nossas feridas, curar nossas amarguras, curar nosso estresse, curar as nossas amarguras do pecado, a nossa falta de perdão, a nossa mentira, a nossa promiscuidade, a nossa avareza. O Senhor está disposto, Ele pode curar-nos, pode restaurar-nos, Ele deseja isso mais do que nós mesmos, mas Ele nos deu a liberdade de escolha. Você pode escolher ou não, só que muitas vezes estamos com o coração tão duro, que a palavra vem, o Espírito Santo está ali, batendo, martelando, mas o homem está lá, a irmã está lá. Não é comigo, é com fulano essa palavra, não é para mim, e fica, em vez de reconhecer o teu pecado e aproveitar a graça do Senhor, desfrutar da sua bondade, desfrutar do sacrifício da cruz, desfrutar dos planos de Deus na sua vida. Irmãos, Deus realmente deseja isso, e o culto verdadeiro é isso. O culto verdadeiro se trata de restauração, é louvor, é adoração, é a rendição, mas é a restauração. Muitas pessoas, irmãos, têm entrado aqui, muitas vezes quebrado, muitas vezes destruído, e muitas têm saído restauradas, mas você às vezes vê pessoas que entra, sai, 5 cultos por semana, entra, sai, não acontece nada. Entra e sai do mesmo jeito, o pecado não é tirado, a culpa não é tirada, a vida não é restaurada. Foi o poder de Deus que diminuiu? Foi o poder de Deus que enfraqueceu? Será que aquilo que Isaías vivenciou, será que aquilo que os homens da Bíblia vivenciaram, será que aquilo que Jesus falou, ensinou, pregou, fez, perdeu o poder, perdeu o sentido, o tempo apagou? Não, é que vivemos em dias onde os corações estão endurecidos, os corações estão embrutecidos. E isso, você não precisa ouvir essa pregação para entender, basta você olhar para as vidas, basta você olhar para as famílias. Por que tanto casamento está destruído hoje? Por que tanto filho separado de pai, pai de filho? Por que tanta guerra entre famílias, tio, cunhado, sogro, sogra e todo mundo? Por quê? Porque ninguém quer dar o braço a torcer. Todo mundo quer tacar razão, todo mundo está lá com seu orgulho. Eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou perdoar, eu não vou fazer isso. E o diabo tem feito arruaça, porque não há quebrantamento. A restauração de Deus, o poderio de Deus continua o mesmo. Basta que cada um de nós venhamos estar diante de Deus prestando um culto verdadeiro e nos quebrantarmos e nos rendermos diante dele. Irmãos, além de sermos restaurados, o culto verdadeiro, ele tem uma resposta ao apelo de Deus. Ele tem uma resposta ao apelo de Deus. Isaías, depois de estar diante da presença do Senhor, da face do Senhor, lá no versículo 8 ele diz assim, olha: então eu ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? E quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus tem uma chamada para todos nós. Na verdade, o propósito de Deus é que todos nós fôssemos agentes dele, embaixadores dele. Ele falou para todos os seus seguidores, olha, vocês no mundo vão ser os meus embaixadores, aqueles estarão me representando aqui, eu estou indo para o Pai, não vou deixar vocês sozinhos, o Consolador ficará conosco, o Espírito Santo está aí. Mas o reino de Deus, na verdade, que deveria já ter dominado o mundo,
Não é porque Deus não é poderoso, mas é porque nós não estamos respondendo ao chamado de Deus. É claro que isso tudo vem depois do quebrantamento e depois de uma cura. Não tem como entender o chamado de Deus para a nossa vida enquanto eu continuar com os lábios impuros, enquanto eu continuar com a minha mente poluída, enquanto eu continuar no trono da minha vida. Se eu não render tudo isso ao Senhor, eu não vou entender também a grande comissão. Eu não vou entender o que é realmente abrir mão da minha vida. Eu não vou entender o que é amar a Deus mais do que amar pai, mãe, irmão, namorada, tio, dinheiro e todas as outras coisas. Não tem como entender sem passar pela restauração. Por isso, a gente consegue enxergar na vida de algumas pessoas, abre mão de tudo. Pai renuncia, pai não diz que não é mais filho, mas ele não larga Jesus por nada, porque ele entendeu o que é isso. Ele respondeu ao apelo e falou: Senhor, eu estou aqui, eu quero te servir. Eu quero ir realmente fazer a tua obra. E foi o que Isaías fez: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, o culto verdadeiro, ele sempre tem essa resposta. E a resposta, como eu falei que culto é vida, a resposta precisa ser diária. A resposta precisa ser minha e tua, depois que nós estamos ouvindo essa palavra, e dizer: não, Senhor, é verdade, eu preciso reaprender a te cultuar, porque eu aprendi de um jeito que muitas vezes era errado. Eu vim por vir à igreja, eu vim às vezes para ver o amigo, ver o irmão, para receber um sorriso, eu vinha para ouvir aquela musiquinha que eu gosto, mas a proposta de cultuar não é essa. O propósito de nós cultuarmos é realmente entregarmos a nossa vida diante do Senhor, e daí sim nós vamos sair daqui sendo sal e luz. Daí nós vamos responder esse chamado: Senhor, eis-me aqui. Está precisando de alguém para fazer a diferença? Eu estou aqui. Está precisando, Senhor, de alguém para ir lá naquele presídio, para ir lá naquela casa infantil, para ir lá realmente nas prostitutas, está precisando de alguém para ir lá na faculdade, está precisando de alguém para dar um abraço no meu patrão, para dar um abraço na minha colega de trabalho, está precisando de alguém para dar um banho naquele mendigo de rua e um prato de comida, está precisando de alguém, Senhor, para atravessar fronteiras para falar do teu amor. Eis-me aqui, envia-me a mim. A proposta de Deus para nós é essa, e que o nosso coração venha estar aberto para justamente nós colocarmos a nossa vida na mão dele e responder esse chamado. O verdadeiro culto sempre tem essa resposta. Irmãos, o tempo passou e nos dias de Jesus, infelizmente, o culto ainda era prestado de maneira errada. A gente podia pegar tantas e tantas passagens, mas saltou aos meus olhos quando Jesus entra na sinagoga, o lugar onde se cultuava, o lugar onde, depois que os judeus perderam o templo, era para ser ali onde se prestasse um culto verdadeiro ao Senhor. Mas lá estava cheio de fariseu preocupado muito mais se Jesus ia curar aquele homem com a mão mirrada no sábado, ou se ele ia então quebrar e violar aquele sábado, e assim teria justificativo então para punir Jesus. E Jesus nos dá um exemplo do que realmente é isso. Ele chega no sábado, numa sinagoga, num local de culto, onde era para todos estar atentos, sensíveis ao Senhor, adorar ao Senhor, a fazer a vontade do Senhor. Estavam todos ali para acusar, estavam todos ali para armar para Jesus. Jesus cura aquele homem. Jesus mostra que a essência do culto está também em preocupar-se com quem está do meu lado, em quem está ali próximo de mim, em ser bênção na vida dele. E Jesus cura aquele homem. Muitas vezes, irmãos, nós estamos num culto muito mais do lado de um fariseu do que do próprio mestre. Muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com a liturgia, com os rituais, como eles estavam, com o que é certo, segundo o script, não como segundo o coração de Deus, ou não. E aí a gente vem para a igreja, mas hoje não contou 3 hinos da harpa, hoje não teve isso, hoje essa música aqui eu não gostei, hoje isso ali não foi legal. Irmãos, que a gente venha reaprender a cultuar o Senhor. E cultuar o Senhor não é apenas eu olhar para o irmão que está do lado e dizer: que bom que você veio quando o pastor manda.
e depois entrar no teu carro, confortável, com ar-condicionado, ir para casa, numa cama confortável, quando aquele irmão que estava ali do seu lado estava sendo despejado de casa naquele dia, quando aquele irmão ali do seu lado está com o armário de casa vazio, sem ter nada para comer. Irmãos, o culto verdadeiro é eu amar o Senhor acima de todas as coisas, mas ao mesmo tempo amar o meu próximo como a mim mesmo. O tempo tem passado, meus irmãos, e a gente, infelizmente, continua na nossa alma, na nossa maneira de cultuar, reproduzindo tantas coisas banais, fúteis, só da aparência, que nós aprendemos. Chega de repetir, batatinha quando nasce esparrama pelo chão. É tempo de mudar, é tempo de aprender o jeito certo. Não estou dizendo que isso aqui é o que eu sei. Todo dia, talvez eu participe de mais culto que a maioria de vocês, mas todo dia é uma tentativa de aprender. Senhor, como eu devo te cultuar? Senhor, realmente, o que eu posso fazer para engrandecer mais o teu nome? E todo dia eu tenho buscado essa tentativa. Essa palavra, meus irmãos, é justamente fruto disso. Fruto de olhar para a igreja, a Assembleia de Deus, a igreja cristã no Brasil, e ver que, muitas vezes, nós estamos tão longe da presença do Senhor, com apenas aparência, com apenas casca, apontando para todo mundo e achando que somos mais santos do que todos. Mas estamos perdendo a comunhão com Deus. Estamos perdendo a oportunidade de vir ser bênção na vida das pessoas, em vez de falar da roupa que ela veio. Estou perdendo a bênção, em vez de falar que não gosto dessa música, achando que ela foi para mim, em vez de me juntar ao louvor e entender que é para Deus. Irmãos, são tantas coisas que nós temos visto nos nossos dias hoje, que precisam ser corrigidas. A proposta de Deus é justamente essa: vinho novo em odres novos. Renove a sua mente, renove a sua maneira de cultuar, renove a sua maneira de prestar um culto ao Senhor, e você vai ver o que vai acontecer com a tua vida espiritual. Irmãos, você acredita que Deus só tem isso que nós estamos sentindo e desfrutando para nós? Você acha que a glória, a presença de Deus que você sente na sua vida se limita a apenas isso que você está sentindo? A isso que você está vivendo? Você acha que já alcançou o teto da tua vida espiritual? Não. Com certeza não. E que a minha e a tua busca, meus irmãos, seja a cada dia por mais a presença do Senhor. E se precisar quebrar paradigmas, se precisar abrir mão de coisas que a vida inteira eu vi e reproduzi, se precisar abrir mão disso, Jesus falou: olha, joga fora o pano velho. Se preciso for, joga fora o odre velho. Mas não perca a oportunidade de desfrutar o vinho novo, porque o vinho novo é melhor. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Irmãos, nós vamos orar nesse momento. E eu quero que você dobre o seu joelho com a seguinte pergunta: como está o meu culto diante do Senhor? Como está o meu culto? E que nós venhamos realmente render os nossos corações e deixar que o Espírito Santo nos ensine a cultuá-lo verdadeiramente, entendendo que diante da majestade de Deus, nós temos feito muito pouco. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar.